Glória a Deus. Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24, começando ali do versículo 13. 13 é um texto longo, mas eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Se talvez você não trouxe a palavra, a Bíblia, ou se você está com o seu celular aí, você pode seguir na tela, mas eu quero que você preste muito bem atenção, porque esse texto fala muito conosco. Como nós podemos construir, edificar o nosso homem interior, como nós podemos crescer mesmo no meio das dificuldades. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E aí, conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperamos que esse fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, eles abriram os olhos, lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, e aos quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Um texto longo, mas muito, muito importante para a nossa fé. Nós estamos falando da manhã da ressurreição, e o que aconteceu aqui? As mulheres foram ali verificar no túmulo e encontraram o túmulo vazio. E eles, na verdade, esses 2 aqui, nós sabemos o nome de um, o outro não, eles saíram daquele lugar, daquele cenário, talvez o dia mais importante da história da igreja, o dia da ressurreição, a manhã da ressurreição, e a Bíblia diz que eles caminhavam. E o que acontece? Eles não estavam caminhando ali porque eles estavam fazendo um turismo, porque eles não tinham outra coisa para fazer em Jerusalém. A gente tem consciência que eles caminhavam para essa aldeia
Porque eles estavam entristecidos, provavelmente eles estavam com medo, porque os discípulos estavam num lugar fechado. Eles verdadeiramente não estavam entendendo muito bem as coisas que estão acontecendo, provavelmente com incredulidade nesse momento. Até a gente vê no discurso, no diálogo deles com o Senhor, como eles estavam cheios de dúvida ao caminhar ali, e com certeza tristes, desanimados. E foi nesse contexto de luta, nesse contexto de pressão, porque eles poderiam sim ser mortos. Na mente deles, o que estava passando é isso. É importante a gente entrar no contexto, né, quando nós lemos. Eles se mataram o Mestre, se mataram Jesus, com certeza os próximos seriam os discípulos. E dentro desse contexto, ele diz aqui, afirma para o próprio Senhor, a gente esperava que fosse ele que ia, né, levantar Israel. E já é o terceiro dia. E eles começam a caminhar, com certeza talvez já desistindo. E o Senhor vem e aparece para eles. Eles estavam passando pressões. Lidar com pressão ou com pressões é algo desafiador na nossa vida. A gente passa muita dificuldade. Talvez você, no decorrer dessa mensagem, você vai entender melhor isso. Mas nós passamos grande parte das nossas vidas tentando nos livrar das pressões, dos desafios. Quem de nós aqui já não teve, talvez, essa experiência de ser chamado por um médico? O médico precisa conversar com você. Tem um diagnóstico aí que ele precisa, ele não pode falar pelo telefone. É preciso falar com você pessoalmente. Isso é difícil, isso é coisa assim que mexe conosco. Um filho, talvez, que está andando por um caminho que a gente sabe que não é bom, que não vai dar em resultado, que não vai ser nada de bom para aquele jovem ou aquela jovem, né? Isso traz pressão, isso traz dificuldade. Questões, a gente podia citar aqui várias questões financeiras. Às vezes dever é uma coisa muito complicada. Quando a nossa vida financeira não está bem, quando a coisa não está andando da forma correta, com certeza pressões vêm sobre nós para a gente resolver as questões. Questões pessoais como divórcios, separações, né? Quando isso está mal, quando essa área, vamos dizer assim, emocional não trabalha bem do nosso matrimônio, tudo parece que está ruim. Pressões acontecem e são reais. Será que eu estou falando com alguém aqui? Não precisa levantar sua mão, mas faz sentido ou não? É difícil ou não? A gente começa a ficar fora de centro. E o jovem? Às vezes o jovem parece que são coisas simples, mas a ideia mais ou menos do jovem, né? Você já foi jovem, você é jovem ainda. Com quem que eu vou casar? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar sem casar? Eu estou vendo as minhas amigas casando e eu não caso. Será que não tem ninguém que gosta de mim? Será que não tem ninguém que se interesse por mim? Parece simples, mas isso traz para o adolescente, é difícil, é complicado, não é uma coisa tão fácil. Será que eu vou encontrar alguém? E o adolescente, o jovem, ele está desenvolvendo sua identidade, e é cheio de decisões para tomar, e às vezes o jovem é bastante indeciso, não sabe muito bem, isso traz pressão e insegurança, e é difícil, é muito difícil. Então, as pressões, às vezes, elas são negativas, que a gente passa. Por exemplo, você hoje, se você abrir a sua página da internet, você vai ver muita informação sobre guerras. Guerras e rumores de guerra. Isso traz, sim, pressões, isso é difícil de lidar. São pressões negativas, porque você fica meio ligado naquilo, querendo saber, será que vai ser a terceira guerra mundial? Será que vai acontecer? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu não estou entendendo. Será que eu posso investir? Será que eu posso continuar? O que vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer com a minha vida? Será que eu fico aqui ou vou para o Brasil? Pelo menos o Brasil tem violência, mas não, aqui no Brasil não vai, né, talvez uma bomba não cai lá, mas esse país está sempre envolvido com guerras e rumores de guerra. É uma situação que com certeza
traz pressões, né? Outras são pressões negativas, mas até mesmo coisas positivas, né? Aparentemente simples, que podem encher o indivíduo de pressões. Quer ver uma coisa que parece muito simples e até boa? Acho que a gente deve fazer isso mais vezes na nossa vida, é a questão de mudanças. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem já mudou aí nos seus, talvez no último mês? É caixa para um lado, é caixa para o outro, a mulher quer fazer de um jeito, o homem quer fazer do outro. Isso traz pressão ou não? Mas é uma coisa tão simples, se a gente for olhar, não é uma coisa assim tão difícil, né? Para casar, não é uma coisa tão, né, tremenda, todo mundo, né, quem, não precisa levantar a mão não, mas todo mundo aí que é casado sabe o que eu estou falando. O casamento, o processo do casamento é algo que traz muita pressão. Eu tenho, já falei isso aqui, né? Eu tenho 3 filhas, já casei o meu filho, mas agora tenho 3. E parece que a primeira já está no processo do casamento. E é uma coisa, é uma coisa interessante, porque você tem que pensar na flor, você tem que pensar na decoração, você tem que pensar, né, onde vai ser, quem vai celebrar. É um mundo de perguntas sem respostas, e isso vai trazendo um certo nível de pressão, e é real, mas são coisas boas. É uma pressão que eu chamo de pressão positiva. E isso é importante para nós. Mas o interessante é como nós lidamos com isso. Como nós lidamos com a questão da pressão, né? Eu vejo que a gente passa grande parte da nossa vida tentando correr desses momentos difíceis da nossa vida. A gente faz tudo o possível para evitar isso. E a gente tem medo de lidar com algumas questões. E muita gente edifica a sua vida nos medos. Tem um autor que chama Napoleon Hill, ele fala que tem 6 tipos de medo que envolvem o ser humano. E esses medos vão tirando a força da pessoa. Primeiro que ele fala é o medo da morte. A pessoa passa aí, faz o possível, né? Porque está com medo da morte. Outro é o medo da pobreza. A pessoa luta, se esforça porque tem medo da pobreza. Outro é o medo da rejeição. Tem muito medo da rejeição, não faz algumas coisas, ou faz outras, ou deixa de fazer outras, porque tem medo de ser rejeitado. Outro é o medo da crítica, não quer fazer absolutamente nada, não quer se expor de forma nenhuma, porque ele pode ser criticado nesse processo. Outra coisa é o medo da perda da saúde, por isso que faz exercício, faz isso, faz aquilo, né? Porque tem muito medo de perder a saúde. Outro e último é o medo da perda do amor. E o que tem errado com isso? O errado é porque nós não podemos construir algo por medo. Nós temos que construir algo porque é o correto, porque é o certo. E a gente viveu, né, gastar todos os nossos esforços para fugir de determinadas situações, não é a forma correta de lidar com as coisas. Então, a vida do ser humano, ela não pode ser pautada nesse tipo de coisa. Porque nós nos tornamos quase que alienados da realidade. A gente vai vivendo e tentando fugir dessas coisas. Então, a primeira coisa é isso. Nós tentamos, né, evitar todo tipo de pressões na nossa vida. E a gente começa a viver aí quase que escravizado do medo. Outra coisa que nós fazemos é nós fugimos disso. A gente evita ou a gente foge. Como que nós fugimos das pressões? Nós fugimos das pressões muitas vezes com as distrações, né? A gente fica aí num joguinho horas e horas e horas. É uma forma de fuga, é uma forma de alienação. E as pessoas que andam nesse processo, elas se tornam alienadas de uma realidade. Porque o medo é tanto de passarem por pressões na vida, dificuldades, que elas se tornam alienadas de uma realidade. Não tem como, preste atenção aqui, não tem como viver uma vida sem passar por dificuldades. Nós vamos passar por elas. O Senhor Jesus diz claramente, no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Vamos passar,
Mas o Senhor, Ele vem trazer ânimo para que nós não venhamos somente estar na defensiva, somente tentarmos nos esconder da realidade da vida. Então, nós vamos conseguir evitar as pressões da vida por um determinado tempo, mas nós não vamos poder evitar todo o tempo. Então, vem situações que nós precisamos tomar o governo da nossa vida, entender que nós vamos passar por essas dificuldades, por esses desafios, e nós precisamos ter fé em Deus, que no Senhor nós podemos vencer. No Senhor nós podemos conseguir passar por essas situações e sair lá na frente e falar assim, eu cresci nisso aqui. O meu homem interior cresceu. Eu era meio menino quando eu entrei nessa caminhada, mas eu saí dessa caminhada um homem forte, um homem maduro, um homem sensato, que entende as verdades da vida. Senão nós nos tornamos um povo meio menino, sem entender que a vida ela não é tão redonda assim como nós queremos. Pastor, por que isso é importante? Isso é importante porque senão nós vamos sempre estar fugindo, sempre nós vamos estar tentando lidar com a situação da maneira errada. Você vê a história desses 2 discípulos de Jesus, era um tempo difícil, era um tempo de pressão, era um tempo de luta. O que eles fizeram, eles viram aquela situação e agora no momento mais sublime da história da igreja, o dia mais maravilhoso, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, um dia que nós celebramos até o dia de hoje, porque se não fosse a ressurreição, nós não teríamos a condição de estar aqui nessa noite. Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos sonhar com dias melhores. A nossa vida ela não está condicionada somente às coisas que nós vivemos aqui nessa terra. Paulo fala que o homem que tem e coloca a sua esperança somente nas coisas desse mundo, ele é o mais miserável entre os homens. Nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos naquilo que é meu e seu, por direito e por herança, porque é promessa do Senhor. Mas o dia mais nobre da igreja, o dia mais sublime, esses homens, por tentar fugir, por tentar evitar, eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E nós, talvez, a gente está nos portando dessa forma, quando nós passamos por dificuldades na nossa vida. Veja bem, gente, eu acho que isso vai esclarecer um pouco para a gente. Tudo que, quando a gente vê na vida, tudo que faz crescer, passa por um processo que às vezes não é tão bonito assim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um parto. Eu, pela graça de Deus, eu consegui ver o nascimento dos meus 4 filhos. Mas é um momento de muita pressão. É um momento muito difícil. É difícil para a mãe, é difícil para o pai, porque o pai está ali lutando com aquelas situações. É um momento que há risco de vida, sim. E quando o bebê sai, ele não sai todo bonitinho, cheirosinho, não. Ele sai todo amassado, todo arrebentado, assim, todo... Ou não, gente? Cheio de sangue, todo cabeça assim, né? Aí vem, ai, que bonitinho. Eu falei... Daqui um pouquinho, né? Deixa eu limpar primeiro. Então a vida não é tão redondinha assim, ou seja, mas ali a gente vê crescendo a vida. A gente vê aquela criança que sai toda amarrotada, toda amassada pela luta do parto. A gente vê a vida surgindo, mas passa por pressão. O bebê em si passa por pressão, a mãe passa por muita pressão, o pai passa por muita pressão. É difícil, não é uma coisa tão simples assim. E tem sangue, gente, tem todo tipo de coisa ali marcado, e assim é. Mas a vida prevalece, mesmo com a dor, mesmo com as dificuldades. E as irmãs sofrem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a contagem. Quando eu fazia a contagem, a Janete ficava brava comigo, porque eu falava... Conta rápido, conta. Ela queria brigar, não era problema da contagem, porque a luta é tão grande, é tão difícil. Mas assim no final,
deu certo, graças a Deus. E assim vai, por exemplo, exercício físico, passa por pressão ou não? O sujeito chega lá assim, fraco, e ele vai malhando, e você sabe que quando a gente faz o exercício físico, o nosso músculo, ele quebra, ele se rompe. E o novo músculo que vai surgindo ali, que vai dando a forma à pessoa. Então não tem como não ter pressão, né? Quer ver uma coisa assim que é muito séria, quando você passa por uma cirurgia, que coisa mais difícil que é. Por quê? Porque tem que abrir a pessoa, tem sangue, tem risco, tem dor, tem sacrifício. Mas é para o bem da pessoa. Quando ela sai dali, ela sai recuperada daquilo que passou. Assim é a vida, as pressões da vida, elas vão nos edificando, as pressões da vida, elas vão nos moldando, as pressões que nós passamos na vida, vai trabalhando o nosso caráter, para que nós possamos ser, segundo a palavra do Senhor, a estatura do varão perfeito. Se nós passássemos a nossa vida sem nenhum tipo de dificuldade, nós seríamos pessoas fracas. Então, a verdade é que nós queremos as promessas de Deus. Eu falei isso pela manhã aqui. Nós amamos as promessas de Deus, mas nós somos, de uma certa forma, nós temos dificuldade. Eu não vou falar que nós rejeitamos, mas nós temos a dificuldade enorme com os processos disso. As promessas de Deus são para mim e para você, mas para que nós alcancemos as promessas de Deus, nós vamos passar pelo processo do Senhor. Todos nós vamos passar pelo processo do Senhor. E nós, esse negócio de processo, nós não queremos, nós queremos as promessas. Sim ou não? Então, o que é que a gente faz? A gente faz o que nós chamamos, os americanos chamam de shortcut. O que é isso, pastor? É uma quebra de asa em português. A gente quer um lugar mais rápido, né? Uma variante ali, uma coisa assim que vai chegar lá mais rápido, mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Abraão, Deus deu uma promessa para ele. Qual é a promessa? Vai ter um filho. Só que não era no tempo de Abraão, era no tempo de Deus. E Abraão não estava querendo muito esperar o tempo de Deus. Ele queria a promessa, mas ele estava nem aí para o processo, como seria. Então o que ele fez? Ele deu um jeito de ter um filho. E aí a gente sabe o que aconteceu no decorrer da história. Essa história de ter um filho fora da promessa do Senhor, a gente está lidando com essa situação até os dias de hoje. Existe um povo, hoje são 500 milhões de muçulmanos radicais. Uma população hoje de 2 bilhões, mas um quarto dessa população, eles se consideram radicais. E você sabe o que é radical? É que não quer que haja infidéis, né? Pessoas que não creem como eles. Eles querem que todos se convertam ao Islã. Isso vem lá desse erro de Abraão. Então, a gente precisa entender os processos de Deus na nossa vida, até que vem o dia que de fato, a gente vai receber as promessas de Deus. Como nós vamos edificar esse homem interior, como nós vamos crescer, mesmo no meio das pressões. É o que nós precisamos saber. Porque pressão nós vamos ter. Isso aí não tem jeito. Mas como que nós vamos crescer no meio da luta? Como nós vamos crescer no meio da prova? Como é que isso vai acontecer com as nossas vidas? E nós, quando voltamos para o texto, tem algo ali que foi determinante na vida desses dois. E algo que é determinante na nossa vida. Nós não vamos crescer se isso não acontecer conosco. O que mudou a história desses dois aqui foi que eles encontraram com Jesus. Eu fico vendo assim, às vezes eu fico meio surpreendido ainda, quando eu vejo pessoas querendo edificar sem Jesus. Quando eu vejo pessoas querendo edificar sem Deus na vida deles. Gente, isso é uma tolice, isso é uma ignorância. Ninguém vai edificar, ninguém vai crescer, ninguém vai ser o que Deus quer que eles sejam, se eles tirarem Deus das suas vidas. A gente precisa ter um encontro com o Senhor.
Esses dois aqui, eles não tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram um reencontro. Eles já eram discípulos de Jesus. Mas sabe o que aconteceu com eles? No curso da vida, no meio das pressões, no meio dos desafios, eles desistiram da caminhada. Eles desistiram do processo. Eles falaram assim: eu vou seguir o meu rumo, eu vou seguir o meu caminho. Eu tenho muita coisa para me fazer na minha vida. Foi isso que aconteceu com eles. Eles não estavam ali fazendo turismo, eles não saíram de Jerusalém porque eles não gostavam dali. Não, eles estavam fugindo de uma pressão, estavam fugindo de uma situação. E eu tenho certeza que tem muita gente que já encontrou com Jesus, já teve um relacionamento com o Senhor Jesus, já se chama cristão, mas a sua vida é pautada de um relacionamento distante com Cristo. Essas pessoas precisam ter um reencontro com Jesus. Talvez tem gente aqui que nunca teve um encontro. Nunca clamaram ao Senhor para que fosse o Senhor e o Salvador das suas vidas. Eles querem construir as suas vidas financeiras, eles querem construir as suas famílias, eles querem edificar as suas casas, mas eles não querem que Jesus seja o centro da sua história. Estão mais ou menos como Pedro na história. A Bíblia fala que Pedro acompanhava Jesus à distância quando ele negou o Senhor. Ele sabia, ele tinha a consciência que ele era de Jesus, mas ele não queria, naquele momento ele não queria ficar perto. Porque ele ficou lá e ele foi esquentar, porque estava frio. E ele olhava Jesus até que o Senhor fitou os olhos em Pedro. Tem muita gente que está dessa forma, querendo edificar, querendo fazer as coisas, querendo fugir das pressões da vida e não querem, de fato, andar com Jesus, não querem ter esse encontro com o Senhor Jesus. Isso é a primeira coisa. E eu falo, as pessoas chegam para conversar conosco, os pastores, às vezes elas estão lutando com vícios. Vícios. Tem muito vício aí, que as pessoas estão hoje escravizadas do vício. Vício de pornografia, vício de não poder tirar os olhos da internet, está viciado, não para. O telefone ali está de um lado, vira e mexe, está viciado, é vício mesmo. A mente já não consegue funcionar mais sem que ela vá visitar. Isso é homem e mulher também, tá? Vício de droga, vício de álcool, vício de não conseguir andar certo. A vida dela, ela sempre está ou mentindo, ou roubando, ou fazendo todo tipo de coisas que nós chamamos isso de pecado. E aí as pessoas, às vezes, a consciência às vezes vem e testifica que aquilo não procede. Se a pessoa continuar nessa vida, ela não vai herdar a vida eterna. Então essa pessoa cai no desespero e ela quer consertar a sua vida. Então a primeira coisa que nós deixamos bem claro, que essa pessoa ela não vai consertar a sua vida, não tem condições disso acontecer até que ela tenha um encontro com Cristo. É um encontro com Cristo que começa a abrir os olhos dessa pessoa para que ela possa consertar a sua vida. Alguns pensam assim: eu não vou servir Jesus, eu não vou andar com Deus, porque eu estou acontecendo isso na minha vida, eu estou aqui enrolado com esse homem aqui, eu estou enrolado com essa mulher aqui, a minha vida está enrolada nessa área, a minha vida está enrolada naquela área ali, e ela fala o seguinte: eu vou primeiro, porque eu não sou hipócrita. Até tem um discurso assim, já sei o discurso. Porque quando eu ando com Deus, eu vou andar com Deus de verdade. Você sabe quando que essa pessoa vai andar com Deus, irmão? Nunca. Porque é Deus que transforma o nosso coração. É Deus que nos muda, é Deus que nos dá força para que as pressões da vida, seja do pecado, seja da dificuldade da existência humana, é Deus que nos dá a força necessária para que a gente possa sair na frente e conseguir vencer esses desafios. Se depender de nós, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de Deus, nós somos carentes, necessitados do eterno. Ele que pega na nossa mão, Ele que nos conduz, Ele que nos tira do lamaçal do pecado, é Ele. A gente não consegue fazer isso por nossa conta. Não é o esforço humano, mas quando nós entregamos, quando nós temos esse encontro com Deus, aí
tudo que é nhaca vai saindo da nossa vida. Por quê? Porque nós somos conduzidos por Ele. É Ele que nos conduz. Ele que nos leva para fora dessa condição. Glória a Deus pelo Senhor Jesus na minha vida. Glória a Deus pelo Senhor Jesus na sua vida. Eu já falei isso aqui antes, é importante. A gente não pode esquecer os nossos testemunhos. Eu comecei a entrar num caminho de álcool com 8 anos de idade. Quando eu vejo uma criança de 8 anos, eu me lembro de mim mesmo. Nem desenvolvido está. Mas a minha família tinha muitas festas. E as festas ficavam lá aquelas garrafas de cerveja. E eu comecei com os meus amigos me oferecer para ser aquele que ajudava a levar as garrafas de cerveja, né, para botar lá no lugar, lá nem esqueci já o nome do negócio. E aí, sempre as garrafinhas tinha aquele pouquinho, não tinha? Você não sabe, né? Você não passou por isso, né? Tinha aquele pouquinho ali, aquele pouquinho, eu juntava um pouquinho de cada uma com os meus amigos. Quando eu via, a gente já estava fazendo a nossa festa particular, como os adultos ali não estavam entendendo nada também, estava todo mundo atrapalhado, e as crianças atrapalhadas do outro lado. Isso foi algo que na minha vida começou a ficar rotineiro. Com 13 anos de idade eu cresci muito rápido, fisicamente, já saía com os meus amigos, mas era de menor, então bebia cachaça existia um refrigerante chamava Baré no Brasil. E ali quem passava achava que estava tomando refrigerante. Mas já estava envolvido com o alcoolismo. Com 21 anos de idade, quando eu cheguei nesse país, eu já era um velho, eu já era um homem acabado, já era um homem rodado, já era um homem que não tinha esperança na vida, um homem que tinha passado por todo tipo de pressões pelo pecado. Não porque eu estava andando com Deus. Sem esperança, achando que eu ia morrer. Até que eu encontrei Jesus. Jesus veio ao meu encontro, mudou a minha história. Jesus quer mudar a sua história, amado. Mas a sua história ela não pode ser mudada pelo esforço físico, pelo esforço da mente, agora eu consigo, não consegue. A força e a pressão da vida existencial é muito forte, ela puxa as pessoas. Nós precisamos de dedicar a nossa vida a Jesus. Nós precisamos ter encontro com o Senhor. Uma vez que nós temos esse encontro com Cristo, a nossa vida é transformada. Se esses dois aqui não tivessem tido aquele encontro com Jesus ali naquele caminho, nós não estaríamos falando da história deles aqui. Interessante que o Senhor Jesus vê a necessidade. Aquelas mulheres foram no túmulo e não acharam Jesus. Ele não estava ali, porque ele tinha ressuscitado. Agora, eu faço uma pergunta: por que Jesus foi primeiro a esses dois? Será que não seria a necessidade desses dois? Eles não estavam perseverando com os discípulos lá. Não, eles estavam já caminhando, eles já estavam desistindo. Tem muita gente que está desistindo, precisa ter um encontro, um reencontro com o Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo para que o nosso homem interior seja edificado. Se nós não encontrarmos com Jesus, nós podemos tentar psicólogos, podemos tentar todo tipo de literatura de autoajuda que vai nos ajudar de uma certa forma, mas nós não vamos vencer. Vitória vem quando há um encontro com Cristo. Restauração começa quando nós encontramos com Cristo da glória. Esse primeiro passo. E eu queria que você, que talvez está nos assistindo pela internet, você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, não foi uma coincidência. Nós não pregamos denominações. É possível você frequentar essa igreja aqui 10 anos, 20 anos, e não ter um encontro com Cristo. É possível. Se você não abrir o seu coração, se você não permitir e entender que você precisa do Cristo, você se torna um religioso. São pessoas que vêm à igreja, são às vezes pessoas que até participam da igreja, são voluntários, são bem-vindos, todos são bem-vindos para ser voluntários. Mas só um encontro com Deus pode mudar a história de um homem.
Somente o encontro com Deus pode mudar a história de uma mulher. E todas as outras coisas começam, né, a ser transformadas quando nós temos esse encontro. As pressões, elas começam a ser, não que você não vai ter mais pressão na vida, mas você tem agora respaldo da parte de Deus para vencer todos os seus desafios. Então, primeiro é ter esse encontro com Deus. Porque às vezes a gente se encontra num vale, gente. Nossa vida parece estar num vale. O que é um vale? É uma montanha de um lado, uma montanha do outro, a gente não sabe para onde a gente vai. O salmista, lá no Salmo 23, 4, 5 e 6, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor faz isso. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, bondade e misericórdia está na pessoa de Jesus. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor Jesus, Ele tem te seguido. Sabia disso? O Senhor Jesus, Ele tem estado perto de você. Agora é necessário que você possa fazer isso que nós vamos falar aqui. Veio um encontro com Deus, mas depois, o que aconteceu? Eles andaram com Jesus. Tem muita gente que tem um encontro com Deus e vira as costas para o Senhor depois daquele encontro. Eles já não querem mais. Eles acham que é um dia, que é um ato que acontece na vida deles. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida lá em 1900, não sei quanto. Então, por causa disso, eu sou. A nossa caminhada com Deus é um ato, mas também é um processo. Você aceita o Senhor Jesus, mas você anda com Ele. Você recebe, você tem esse encontro com o Senhor da glória, mas você tem agora esse caminhar junto com Ele. Você vai aprendendo com o Mestre. E foi o que aconteceu. Eles caminharam com o Senhor Jesus. E Ele não despreza ninguém. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Para aprender você tem que andar junto. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí achareis descanso para a vossa alma. A gente acha descanso para a alma quando nós andamos com Jesus. É assim, gente. Eu vejo tanta gente cheia de tribulação, cheia de dor, cheia de... As pressões da vida vão espreitando essa pessoa de tal forma, mas elas nunca entram nessa comunhão com o Senhor, nesse caminhar junto com o Senhor. Quando entra, ela começa a aprender do Senhor Jesus, que é humilde e manso de coração, e ela começa a achar descanso para a sua alma. Muita gente com a alma atribulada, muita gente que fala que é cristã, mas já perdeu o brilho nos olhos, perdeu a alegria da salvação, perdeu a força para lutar na vida. Já não tem mais força, faz as coisas porque tem uma obrigação, tem que fazer, então eu vou fazer. Mas já não tem mais aquela pegada que tinha. Por quê? Porque parou de andar com Jesus. Então, essa caminhada junto com o Senhor, isso vai mudando a perspectiva da nossa vida. Isso vai trazendo alegria, isso vai trazendo força. Foi o que aconteceu com esses dois aqui. Eles foram caminhando, eles foram recebendo da parte de Deus. E quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós somos equipados, nós somos preparados para a gente vencer os desafios da vida. Quem está entendendo a palavra aqui? O Senhor quer que você tenha um relacionamento de perto com Ele. O Senhor quer que você ande pertinho com Ele. Mas será que Ele está pertinho de mim, pastor? Claro. Claro que está. Na verdade, Ele nunca te abandonou. Na verdade, Ele nunca esteve longe de você.
Às vezes, por causa das pressões da vida, das lutas, a gente se torna alienados. E a gente não entende que Deus está ali presente, te livrando, te cuidando, te ensinando, levando você cada vez mais a ter esse encontro com Ele e andar nos caminhos do Senhor. O Senhor vai fazendo isso, o Senhor vai norteando, colocando pessoas na nossa vida, né, preparando situações para que a gente possa crescer. O Senhor faz isso. Então, esse andar na presença de Deus é muito importante. Um deles fala assim, na verdade, o nosso coração ardia quando eu andava, quando Ele ia falando conosco. E é assim que acontece. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, quando nós andamos com Jesus, nosso coração arde. Nosso coração queima, nosso coração se alegra no Senhor. Eu queria convidar você a não ficar somente se contentar com uma vida religiosa de vir ao culto uma vez por semana. Se envolva com as coisas de Deus, ande com Jesus. Né, se ponha na brecha para que através da sua vida Deus possa tocar pessoas, Deus possa salvar pessoas. Se envolva todo dia que nós estamos fazendo um tremendo de esforços para trazer mais pessoas para que possam servir na casa de Deus. Em outras palavras, tem espaço para todos. Betel está com os braços abertos para que você venha, que você faça parte dessa família, para que você possa desenvolver esse relacionamento com Deus através da igreja, através dessa proposta de servir os irmãos. A gente vai crescendo, a gente vai sendo edificado no Senhor. E outra coisa que aconteceu aqui, nós estamos falando como nós podemos vencer as pressões da vida, como nós podemos desenvolver o nosso homem interior. E aqui, essa história nos ensina muito, né? Como nós podemos fazer isso. Então, primeiro temos que ter um encontro com Deus. Depois nós precisamos andar como os discípulos andaram com Jesus. Depois nós precisamos receber da palavra. Foi a palavra, foi o instrumento que o Senhor Jesus usou com aqueles dois ali, para ir trazendo essas pessoas, esses dois aqui, de desviados agora para a fé. Foi a palavra, é a palavra que transforma, gente. Eu digo que quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, mais nós vamos ser edificados. Quanto mais nós colocamos à parte e rejeitamos a palavra do Deus vivo, mais nós vamos ficar sem fé. Muita palavra, muita fé. Pouca palavra, pouca fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente caminha na fé porque a gente está ouvindo a palavra do Senhor. Queria que você imaginasse, né? A gente compara a palavra de Deus como se fosse um mapa, uma história. Imagine que você estivesse andando, fazendo uma viagem. E essa viagem nesse caminho, você tinha várias questões ali que você precisava de ficar atento. Nesse caminho tinha explosivos, nesse caminho tinha armadilhas, nesse caminho tinha aquelas areias, né, movediças que afundam, tinha aquelas minas que explodiam. Era um caminho e você tinha que passar por ele. Mas alguém foi e te entregou um mapa. E nesse mapa tinha ali todas as trajetórias que você tinha que tomar para que você pudesse fugir ou se escapar de cada um desses desafios que o caminho apresentava. A pergunta que eu deixo, assim, que eu faço é o seguinte: como que você trataria esse mapa? O caminho você tinha que passar por ele. Você sabia que tinha, assim, grandes desafios no percurso. E ali você tinha um mapa na sua mão que ia te ajudar a passar por todos esses desafios. Como seria a sua postura em relação a esse mapa? A Bíblia Sagrada é o mapa que nos dá todas essas informações necessárias para que a gente possa superar cada desafio que a vida nos apresenta. Eu acho que a gente tem que tratar essa Bíblia, a palavra de Deus, de uma forma muito, muito, muito cuidadosa. Nós devemos ser com a palavra de Deus.
Nós não podemos tratar a palavra do Senhor de qualquer jeito. A gente não vai pegar a palavra do Senhor como fosse um mapa aí, espremer assim e colocar em qualquer lugar. Isso deveria ser parte da minha vida, deveria ser parte da sua vida. A palavra do Senhor foi o instrumento que Jesus usou para trazer as verdades para aqueles dois ali voltarem à sobriedade. Na verdade, eles estavam cegos, eles não conseguiam ver. Tem muita gente que é parte da igreja, é dizimista. Tem muita gente que anda já há muitos anos, às vezes, dentro da igreja, mas não conseguem ter esse homem interior edificado porque estão cegas, não estão conseguindo entender o que está acontecendo, estão meio alienadas dessa realidade. É a palavra de Deus que vem descortinando isso. É a palavra do Senhor que vem abrindo as portas que muitas vezes estão fechadas. Quando vem o entendimento, a gente consegue andar. Quando nós não conseguimos entender, isso automaticamente vai fazer que nós fiquemos parados, ou até que a gente venha retroceder na nossa caminhada. A vida desses dois aqui foram transformadas. A minha vida foi transformada. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor chegou ao teu coração e isso te transformou, mas o Senhor não acabou o processo que Ele começou na sua vida. Ele quer revelar mais, Ele quer te entregar mais, Ele quer que você conheça mais. E tudo isso vem através dessa caminhar junto com Ele e recebendo a palavra do Senhor. É isso. Agora, a coisa descortinou de vez nessa história que nós lemos, foi quando eles sentaram à mesa com Jesus. Lá no final, quando nós lemos, a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus, Ele vem e parte o pão, eles começaram a entender, eles começaram a entender que eles não estavam ali diante de um homem qualquer, eles estavam diante do Senhor. O Senhor tinha ressuscitado e o Senhor tinha aparecido para eles naquele momento. Quando eles entenderam, a Bíblia fala que o Senhor desapareceu da frente deles. E eles não conseguiram se deter, você lembra que eles vêm constranger Jesus a ficar com eles porque estava tarde? Não foi isso o texto diz? A Bíblia diz que depois que eles tiveram a revelação, né, a iluminação de quem eles estavam comendo o pão, partindo o pão ali, a Bíblia fala que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Que estava tarde nada, eu não quero nem saber, eu quero andar com Deus. Eu não quero nem saber, eu vou voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Eu não quero nem saber, eu vou voltar para a minha comunhão com o Senhor. Isso aconteceu quando eles tiveram essa comunhão, quando eles quebraram pão juntos. As revelações das nossas dificuldades, da nossa vida, só vêm muitas vezes quando nós dobramos o nosso joelho e ouvimos Deus. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por essa pressão? Por que chegou esse diagnóstico? Por que meu casamento está com essa crise? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que tudo que eu coloco a mão, ao invés de prosperar, está indo para trás, não está dando certo? Por que isso está acontecendo? Aí quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos aproximamos de Deus, aí a gente começa a entender a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e começa a nos ensinar coisas que nós não sabemos. E verdadeiramente esse processo de distração e serem alienados de uma verdade que é tão séria para nós, isso nos faz com que a gente fique tentando, e o Espírito de Deus nos ensinando, só que Deus, Ele não quer que nós continuemos da forma que nós estamos. Chega um ponto na nossa vida que a gente tem que crescer, gente. Chega um ponto na nossa vida que a gente tem que ir para cima, que a gente tem que subir, que a gente não pode ficar da mesma forma. Isso vem quando nós dedicamos tempo para ouvir Deus. Isso vem quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Nosso homem interior, isso é bem claro, só vai tomar forma, só vai crescer quando nós tivermos esse relacionamento com o Senhor. Aí você fala, pastor, será que tem como eu passar pela vida sem ter pressões? Não. Mas tem duas coisas que podem acontecer. A pressão vem, eu vou passar
pela pressão e vou sair lá na frente um homem maduro, edificado, ou eu vou passar pela pressão e não vou aprender nada. Sabe o que vai ter que acontecer comigo? Eu vou ter que passar de novo. E eu vou ter que passar de novo. E eu vou ter que passar de novo. Até que eu venha aprender aquilo que Deus quer me ensinar. Eu tenho certeza que Deus quer ensinar algumas coisas a você. Isso é algo muito pessoal. Isso é só você e Deus, tá? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas com certeza você está passando por algum tipo de pressão. Ou algum tipo de aflição que tira e rouba os seus pensamentos e às vezes até tira o seu sono pela noite. Isso não é para a morte, isso é para a vida. Isso não é para te desanimar, isso é para te educar. Isso não é para que você venha retroceder, mas para que você possa avançar na sua vida. Agora, quanto tempo você vai demorar ainda para entender o que Deus está falando contigo? Deus está falando alguma coisa com você nessa noite. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer te levar para outro nível. É assim que Deus faz, gente. Que aparentemente é morte, Deus está falando assim, não é vida. Há caminhos para um homem parece que é caminho de morte, de vida, mas no final é o caminho de morte. Mas a gente pode pegar esse versículo e vice-versa, e falar assim, ó, para mim eu achava que era morte, mas na verdade é vida. Quando você olha aqui, no texto sagrado, você vai ver que, quando eles partiram o pão com o Senhor ali, veio a revelação, veio a iluminação. Eles começaram a ver, eles começaram a entender. Agora, isso não acontece se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Isso não acontece se nós não andarmos com o Senhor. Isso não acontece se a palavra de Deus não chegar até os nossos ouvidos e cair no nosso coração. Isso não acontece se nós não aprendermos, né, em comunhão e relacionamento com Deus, aquilo que Deus quer nos ensinar. Para muita gente, aquele dia era o dia horrível. Era o domingo da ressurreição. Eles chegaram, tinha gente que achava que aquilo ali era o final da fé cristã. Os do caminho, naquele dia, que era como eles chamavam os cristãos naquela época. Agora acabou tudo, porque o mestre morreu. E eles não sabiam que ali era o dia que Jesus tinha ressurgido, ressuscitado, levantado entre os mortos. Para uns achavam que era a tumba ali, morreu ali, ficou ali. Não, não, não. A tumba ali somente era o cenário da ressurreição. E muitas vezes a tumba, ou a dificuldade, a pressão, é somente o cenário daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer levantar você. Deus quer, né, de fato, fazer com que você possa ser edificado na palavra dEle, né, nos conceitos daquilo que Deus quer fazer. O que nós precisamos é nos render àquilo que Deus está fazendo. E cada situação, cada luta, cada dificuldade, cada pressão que a vida apresentar, você perguntar o que Deus vai me ensinar com isso. O que Deus quer falar com isso. E nós servimos um Deus que tem boca e fala. Deus, Ele não se coloca à parte do seu sofrimento. Deus não se coloca como um observador da sua vida, não. Deus é o Deus Emanuel. A Bíblia fala que é o Deus conosco. É o Deus conosco lá no vale. É o Deus conosco lá nas montanhas. É o Deus quando nós estamos, tudo está acontecendo e parece que está dando tudo certo. É o mesmo Deus que está conosco lá quando a coisa parece que está dando tudo errado. Mas uma coisa que Deus nunca para de fazer é de nos ensinar a andar, a nos ensinar a entender, a nos ensinar a ter esse relacionamento com Ele. Deus nos ama tanto, que Ele não quer que nós fiquemos do jeito que nós estamos. Esse é verdadeiramente o cerne do Evangelho. Deus pega o homem pecador, Ele retira o homem pecador do lamaçal do pecado, Ele coloca ele numa rocha inabalável que é Cristo Jesus. Ele vem e troca as nossas vestes, que muitas vezes estão sujas pelo pecado, pelas transgressões da vida. Ele nos veste de vestes puras, santas.
e Ele nos chama para fazer parte da mesa dele. Esse é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não nos salva para que nós sejamos somente observadores da obra de Deus, mas que nós sejamos parte do reino de Deus. Ele nos chama de filho, Ele nos chama de herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. Ah, pastor, mas dói, a luta dói. Dói sim, cara. Eu sei que dói. As pressões são difíceis, eu quero fugir delas, eu também. Mas Deus vem e nos ajuda nesse processo. Ele não somente está com você no meio do vale, Ele te ajuda a sair dessa condição. A Bíblia diz o seguinte: a dor pode durar até uma noite, mas vem quando? Sabe o que isso me ensina, igreja? Que tudo tem o tempo determinado. Que a dor ela não vai durar para sempre, uma hora vai passar. E aí você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena perseverar no Senhor. Valeu a pena andar com Deus. Valeu a pena perseverar no caminho do Senhor. Eu tinha toda a possibilidade de fazer muitas coisas, mas eu coloquei a minha vida na presença de Deus. E Deus, Ele pegou na minha mão. Queria que você imaginasse um pai caminhando com um filho. O pai, para que o filho não caia, às vezes ele tem que pegar na mão do filho. O pai, ele quer que o filho cresça. Sim ou não? Então o pai, para que o filho cresça, ele dá uma certa liberdade. Só que o filho, ele começa, às vezes tropeça nas pedras, ele começa a quebrar braço, ele começa, o joelho está todo esfolado ali, porque ele vai caindo, vai caindo. Mas a situação às vezes fica tão difícil, que o pai ele tem que pegar na mão do filho. E ele fala com o filho, vem meu filho, que eu vou te ajudar aqui a caminhar. E o pai vem e faz justamente isso. Essa é a nossa história com Deus. Talvez os seus joelhos já estão esfolados aí, porque você está caindo demais, você não está dando conta de andar sozinho. Quando chega, o Senhor que te deu essa liberdade, para você poder andar ou não, ficar de pé ou cair. Mas como você às vezes está tão já machucado no processo da vida, Deus tem que vir pegar na sua mão e te ensinar como anda. E é isso que Deus faz conosco. Queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos de vocês foram machucados pela vida. Muitos de vocês chegaram aqui vindo de relacionamentos que fizeram mal, situações que foram dolorosas, difíceis. Muitos de vocês passaram pelo trauma de talvez relacionamentos tóxicos com os pais. Muitos chegaram aqui como aqueles dois que saíam de Jerusalém, desanimados, entristecidos, sem força, sem vigor, sem coragem, sem saber para onde ia, andando aí para uma casa, para um lugar. Eu vou para os Estados Unidos da América, quem sabe lá dá certo, porque a minha vida aqui está um fracasso. Tudo que eu tento aqui não dá certo. Eu vou tentar a vida lá, porque aqui já tentamos, já não deu. O Senhor quer pegar na sua mão para você não continuar se machucando nesse processo. É tempo que Deus permite você andar sozinho. Agora tem tempo que Deus pega na sua mão e fala assim, vou conduzir o meu filho aqui porque ele está muito machucado. Eu vou consolar a minha filha porque ela está muito machucada. Eu vou pegar ele aqui. E quando você já não conseguir andar mais, vem o Senhor e te pega no colo. Vem o Senhor e te leva nos braços. O amor do Senhor
é palpável nesse lugar. O amor do Senhor te alcança. O amor do Senhor te abraça. O amor do Senhor te leva além das suas forças, além das suas possibilidades. É um amor de Deus. Quando a gente pensa em desistir, o amor de Deus vem e nos leva, e nos levanta.